meu caso, ele começou mais com uma ansiedade social mesmo. Uma fobia social, né? Que dá o nome de ansiedade social, fobia social. E foi ali onde a coisa se agravou. Eu sempre tive uma condição a ter ansiedade, até porque eu sou fruto de uma geração ansiosa. Acho que todas as pessoas parecidas ou perto da minha idade convivem com ansiedade, ou muitas pessoas convivem com ansiedade da minha idade. Mas na fobia social é onde virou um transtorno, porque ficou intransponível. Ficou afetando... Dá um exemplo, assim, de situações que... Em 2019, Drauzio, não muito longe daqui, eu tinha ali meus 21 anos ali, e eu saí de casa no ano inteiro, 5 vezes. 5 vezes você pôs o pé na rua, é isso? 5 vezes eu pus o pé pra fora de casa. Eu tô contando as vezes que eu fui na portaria dar um recado pro porteiro. Então era um medo absurdo, que quando eu pensava em, nossa, eu vou no mercado, era um medo paralisante que falava coisas terríveis vão acontecer. E eu não sei quais são as coisas terríveis. Eu ia no mercado, não acontecia nada. Mas coisas terríveis vão acontecer. Alguém vai vir falar com você, você vai ser assaltado, alguém vai te machucar, alguém vai xingar você, alguém vai te prejudicar, alguém vai te constranger. E daí era um medo tão grande que eu só falava assim, tanta coisa que pode acontecer que eu só vou ficar aqui. E daí 2019 foi no ápice, assim, onde eu só ficava em mim, só ficava trancado mesmo em casa, não tinha coragem pra sair de casa, era uma fobia social de fato, assim. Isso começou com que idade? Eu acho que começou ali na minha adolescência. Não tenho um parâmetro muito claro com que idade começou. Talvez ali com 13 anos, que foi onde eu mudei para um colégio. E nesse colégio eu sofri muito bullying por 8 anos. Daí foi da infância até toda a adolescência, até chegar na fase adulta, porque eu fiz todo esse colégio até a fase adulta. E esse bullying, ele de certa forma se cristalizou em mim e gerou uma fobia social que eu convivo até hoje. Mas era um bullying por alguma característica pessoal, física, ou era um bullying generalizado, assim? Era generalizado, mas como eu era uma pessoa muito quietinha, e como eu era uma pessoa muito pacífica, ou muito talvez passiva, eu não respondia à altura, eu não fazia nada, eu sempre abaixava a cabeça e aceitava, porque eu só não queria conflito. E era um bullying que era sobre a minha personalidade. Eu era muito quieto, as pessoas falavam que eu sempre estava meio dormindo, eu sempre fui muito lento. Então as pessoas falavam que era muito lento, muito desligado. E era um bullying sobre as minhas características físicas também. Sobre eu ser muito alto, características faciais, eu tenho uma orelha um pouco mais grande, eu sempre fui muito alto, cresci muito rápido na adolescência. Então era um bullying generalizado. Voltava tudo porque era um ataque... Porque eu basicamente era um alvo frágil, eu era um alvo fácil, onde você pode atacar, você pode xingar, porque você consegue crescer hierarquicamente ali na cabeça dos jovens, assim. Dali que surgiu a minha ansiedade social, que eu carrego até hoje. Seus pais não estranhavam esse teu comportamento? Eles estranhavam, só que eu tinha vergonha de falar, inclusive para eles. Porque na minha cabeça era uma coisa que não era só a humilhação do bullying, mas era uma humilhação que eu fazia pra mim mesmo por estar sofrendo bullying, por estar sendo humilhado. Cara, eu estou passando por uma humilhação e tenho vergonha disso, porque eu sinto que eu deveria fazer algo, sabe? Então veio muito nesse lugar da vergonha, então eu acabei escondendo muito bem dos meus pais. Eles foram saber quando eu era adulto, e eles olharam para a situação, eu contei tudo para eles quando eu já saí do colégio, falei assim, olha, agora eu tô num momento onde eu tenho a cabeça feita para contar para vocês, para me abrir, para ser vulnerável, me abrir, não falava nem para psicóloga, nem para ninguém, só ia no colégio e era um assunto morto, assim. E quando eu contei, meus pais desabaram de chorar e falaram, puxa vida, tudo que eu queria era ter feito algo, ter sabido sobre isso no momento onde você não podia fazer, feito por você, removido do colégio, transicionado, tudo mais. Mas que pena que você não contou, e realmente não contei porque eu senti muita vergonha, mas veio numa posição de arrependimento, assim, dos meus pais, de uma culpa que eles não carregam,
Definitivamente existem outras pessoas culpadas no bullying, mas meus pais não carregam essa culpa. E veio de um lugar de arrependimento, assim, para eles veio com um arrependimento de, puxa, devia ter feito algo. Mas é uma coisa assim que realmente eu fiz um trabalho muito bem para esconder dos meus pais, por vergonha mesmo, assim. Quer dizer, você se julgava de alguma forma responsável por receber por merecer, vamos chamar assim, esse bullying, O né? sentimento era esse mesmo. E que aumentava muito o sofrimento, além do que os outros faziam com você. Eu nunca me senti uma vítima. Eu sentia responsável, até hoje me sinto de certa forma, de poderia ter feito algo, poderia ter reagido, poderia ter feito alguma coisa, e esse é muito o lugar onde a vítima se encontra. Mudou completamente, me ajudou muito, me fez muito bem, ressignificou muita coisa. Eu saí daquele lugar de ódio, de revolta, e comecei a entender, comecei a refletir, e comecei a tratar a minha ansiedade social, que é o mais importante, você pensar em você. Assim que você entendeu a magnitude do problema, que medidas práticas você tomou? Terapia, Drauzio. Eu fiz terapia, eu fiz acompanhamento com psicólogo, fiz acompanhamento com psiquiatra. Até hoje, inclusive, tomo remédios. São ansiolíticos que eu tomo pela fobia social, por causa da fobia social, que é o meu tipo de ansiedade ali. E muita reflexão, observar, tentar ressignificar tudo que você viveu, ressignificar a dor. E uma coisa que eu fiz também foi, para mim funcionou, mas é muito agressivo até, foi ligar a câmera. Foi ali que eu comecei a fazer a produção de conteúdo, a querer me comunicar com as pessoas, muito nesse lugar de eu não falo com ninguém, porque eu sou um cara muito fechado, tô na minha casa, eu quero começar a falar com as pessoas.